Boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro nosso de estudo do Livro dos Médiuns. A partir de agora nós estamos ao vivo no YouTube, compartilhando com vocês as questões que estão no Livro dos Médiuns. Tenhamos um bom encontro de compartilhamento de informações. Qualquer um que queira fazer a pergunta estando online, participando online do YouTube, pode fazer a pergunta via chat que a gente responde, ok? Vamos lá, Magda, para a nossa prece de elevação? Vamos. Obrigada. Serenamos nossa mente para que possamos estarmos tranquilos para todos os ensinamentos que vamos receber na nossa aula de hoje. Cumprimentamos toda a espiritualidade, cumprimentamos o nosso mentor, nosso anjo de guarda, o mentor desse curso, e vamos ao Mestre Jesus, ao Mestre que todos os ensinamentos nos traz, para que nós possamos sempre estarmos vivenciando esses ensinamentos, para que nós possamos estarmos nos melhorando como pessoas, sempre para o bem, para o amor, para a caridade. E chegamos ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai que tudo criou, que tudo nos dá, que permite ser o que somos e ter o que temos, mas que nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo, nos tornando pessoas melhores. Pai, aceita o nosso esforço de sermos a cada dia pessoas melhores. E assim, te louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, Magda. Hoje nós estamos completando, hoje será a 30ª aula do nosso estudo do Livro dos Médiuns. 30ª aula, né? Nós vamos em frente, porque ainda falta metade do livro ainda. Né? É muito importante que a gente compreenda que aprender é um exercício, né? E é muito importante conhecimento para a gente. Bom, nós estamos no capítulo 17, né? 17, da formação dos médiuns. Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da mediunidade. Esse capítulo fala sobre isso. Mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade, né? Mais explicitamente. Eu vou começar a ler um item e depois nós vamos passando para os outros. As dúvidas nós vamos tirando ao longo da leitura. Vamos lá. Desenvolvimento da mediunidade, item 200 do livro. Vamos nos ocupar aqui especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado, ou seja, mais conhecido, né? E além disso, porque é ao mesmo tempo mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda gente ambiciona possuir. Perdão.
Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pôde inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada têm de infalíveis. Essa capacidade se manifesta nas crianças, nos velhos, em homens, mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentando. Por isso que quando a gente começa o curso de médiums, depois da parte teórica, que se estuda a parte teórica, se começa a fazer os experimentos para ver se a pessoa tem essa aptidão ou aquela aptidão, tá? Principalmente no caso da escrita. Para obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio de cestas e pranchetas ou diretamente com a mão. Pode obter-se, né? Perdão. Sendo mais fácil e pode-se dizer o único empregado hoje, esse último modo é o que recomendamos de preferência a todos, que é a escrita à mão mesmo, né? O processo é dos mais simples, consiste unicamente em a pessoa tomar um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem necessárias. Vou até pegar minha canetinha de grifar. Peraí. Muitas recomendações se fazem indispensáveis. 201. Como disposição material, ou seja, disposição da matéria, tá? Do físico. Recomendamos que se evite tudo que possa atrapalhar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel, ela pouse a mão no papel, não joga a mão no papel. Sem pulseira, sem berloque, sem pulseirinha que faz barulho, sem nada, tá? A ponta do lápis deve encostar, lápis ou caneta, tá? Na época do Kardec eles usavam lápis. Depois as coisas foram evoluindo, a gente usa caneta, qualquer tipo de caneta. A ponta do lápis deve encostar no papel o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis desde que se tenha chegado a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz, né? Pousar a mão tranquilamente sobre o papel. Ali, a concentração é essencial também. Eu acho que ele vai falar disso aqui. É indiferente que se use da pena ou do lápis. Olha só, na época era caneta de pena, de ter que molhar na tinta, no tinteiro. Alguns médiuns preferem a pena, que todavia só pode servir para os que estejam formados a escrever pausadamente. Porque assim, ele fala bem aqui, é para os que estejam formados para escrever pausadamente, porque com caneta de pena você não consegue escrever depressa, né? Você tem que escrever devagar, porque ela tem, é preciso que haja uma inclinação correta da pena no papel, senão não sai a tinta. Então tem que ser um médium formado. Para os iniciantes, ou é lápis mesmo, a maioria começa com lápis, tá, gente? Depois passa para canetinha Bic. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo acontece quando a escrita é feita às arrancadas e irregularmente. O que é arrancada? Parou. Entenderam? Isso é arrancada que ele quis dizer. Não está arrancando o papel, não. É arrancada num tiro, tá? Ou quando se manifestam espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. Isso acontece, né? Para a escrita, para as manifestações de escrita.
O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder conversar com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Não tem jeito, nós somos muito curiosos, nós queremos falar com as pessoas nossas que já foram. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porque a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Dificuldades materiais para o principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Olha lá a gente falando de novo da troca de fluidos, tá? Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médico adquire pouco a pouco a necessária para pôr comunicação com o espírito que se apresente. Então, não é uma mediunidade que está, na realidade, nenhuma está pronta, né? Quando a gente fala de educação mediúnica, é isso, né? É você ir seguindo passo a passo, desenvolvendo, afinando esse instrumento para ficar mais fácil. E isso a gente faz tanto material, como o meu corpo, o meu pensamento, a minha mão, né? A minha predisposição, como fluidicamente também, com o espírito que se manifesta. Pode acontecer, pois, que aquele com quem o médium deseja se comunicar não esteja em condições propícias de fazê-lo, embora possa se achar presente, tá? Como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Então, é o que o Chico nos falava e que a gente sempre repete: o telefone só toca de lá para cá, né? Eu acho que predispor-se a educar nossa mediunidade exige uma consciência de que é uma tarefa de amor, de doação. Então, eu não escolho tempo, nem modo, nem pessoa, espírito falando, né? Então, eu estou à disposição da espiritualidade para o que ela precisar para ajudar meu próximo. Eu não posso ter os pensamentos egoístas, apesar de ter vontade, não é? Eu não posso me levar por vontades egoístas. Não, eu vou treinar escrita porque eu quero receber uma carta do meu tio-avô. Tá? Convém, por isso, que no começo ninguém se force em chamar determinado espírito, tá? Com exclusão de qualquer outro, pois, a miúde, sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Porque as relações fluídicas não têm nada a ver com emocionais, entenderam? É como se a gente falasse, vamos falar de personalidade? É mais ou menos isso, né? A minha relação fluídica com o espírito comunicante tem a ver com a personalidade de nós dois. Não é isso, mas é que eu não acho outra palavra nesse momento, tá? Não tem a ver com o sentimento de gostar dele, de ter saudade dele, né? Por isso que a gente fala que é um compromisso muito sério assumir trabalhar mediunicamente. Porque quando o trabalho começa, a espiritualidade monta uma equipe e para cada trabalho ele já determina antecipadamente um espírito que se vai comunicar com aquele ou aquele médium. Aí no dia do trabalho o médium falta, não importa o motivo, ele pode ser justo, né? Uma emergência, alguma coisa, isso acontece, ou não justo, preguiça, tá chovendo, eu não vou, tá frio, eu não vou. Tá? E aí, aquele irmão que precisava se comunicar por intermédio daquele médium, porque nele tem relações fluídicas melhores, e por isso foi designado para isso, e ele precisa dessa comunicação para poder seguir em frente, né?
e sair de determinado local de sofrimento, continuar a sua evolução, não pode ser atendido. Às vezes tem que ser adiado para outra semana, para outro dia, ou então um esforço enorme da espiritualidade, perdão, em adaptar para outro companheiro fazê-lo. Então é muito importante, né? Antes, pois, de pensar em obter comunicação de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, tá vendo? Vamos nos focar em desenvolver e educar essa mediunidade para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião, seu mentor de encarnação, né? Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado, sem receio de impostor, visto que, para os espíritos, a forma como acontece não importa. Ou seja, esses cursos de mediunidade, que diz que tem que começar assim, acabar assado, tem que fazer desse jeito, daquele. Isso não é importante. O que é importante é que a pessoa tenha essa aptidão a desenvolver. Porque daí ela vai acontecer com naturalidade. Ok? É lógico que quando você monta um curso de médiuns, é com o único objetivo de didaticamente levar aquele grupo de pessoas que se interessou. Mas poderia ser uma pessoa só ou um grupo, vocês entenderam? O curso de médiuns sistematizado, né? Em isso, aulas, 1, 2, 3, é para ficar mais fácil de passar os conhecimentos, entendeu? Das coisas caminharem. Mas não existe uma fórmula sagrada. Quem quer que pretenda indicar algum pode ser taxado de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação, o que é a evocação? Lembra? É o chamado, né? O tentar entrar-se em contato. Deve sempre ser feita em nome de Deus. Lógico, né, gente? Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes, ou outros iguais. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Isso aqui é uma precezinha que qualquer um pode fazer na hora de estar no seu recolhimento, já no início da tarefa, né? Formulado o pedido, é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, vem aquele que o impetrante desejasse ou deseja, como pode ocorrer que venha um espírito desconhecido ou o próprio anjo de guarda. Isso é muito comum. Qualquer que ele seja, em todo caso, dar-se-á a conhecer, escrevendo o seu nome. Às vezes nem o nome ele escreve. Às vezes ele dá informações que atestam que é o anjo de guarda da pessoa ou o mentor da encarnação, tá? Sem dizer nome. Mas às vezes dizem os nomes. Mas então apresenta-se a questão da identidade. Isso é importante. Quando ele dá um nome, a gente automaticamente remonta a identidade. Ah, o espírito, meu mentor, chama Joaquim, por exemplo. Uma das que mais experiência requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a serem enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Então, a identidade de um espírito comunicador, que se comunica, perdão, é muito perigosa, principalmente para os iniciantes, porque ele pode ser facilmente enganado. Então, não se preocupem com o nome, com quem é que está falando. Vamos nos importar com o conteúdo do que está sendo comunicado. Quando querer chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para acudir ao seu apelo, como parentes e amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim:
Em nome de Deus, tal, peço que tal espírito se comunique comigo. Atualmente, companheiros, não se usa esse tipo de evocação, né? Atualmente, quando a gente inicia um trabalho mediúnico, simplesmente se faz a prece de abertura, pedimos a assistência da equipe espiritual para essa tarefa, porque cada tarefa tem uma equipe espiritual designada, né? Pedimos a proteção dessa equipe espiritual e normalmente tem um coordenador dessa tarefa, tem mais de uma pessoa. Normalmente não se faz esse trabalho sozinho em casa. Existem médiuns que fazem isso. Eu não recomendo. Tá? A recomendação sempre é de ser feita em um ambiente de segurança fluídica e vibratória, quando em dia pré-determinado, quando essa equipe vai ter um coordenador. E é o coordenador que inicia a tarefa. Então, ele faz uma prece de abertura, se coloca todos à disposição, pede ajuda deles e silêncio. Acabou-se. Né? Normalmente, ele conduz o andamento da reunião. Eu não recomendo as pessoas fazerem esse tipo de desenvolvimento sozinhos, muito menos em casa. Tem pessoas que fazem, tem médiums que fazem, tá? Mas aí já é opção individual de cada médium, né? Eu me coloco, apesar de ser médium formado e experiente, eu me coloco sempre na condição de aprendiz, né? E eu acho que isso serve para todos nós. Humildemente, me colocando à disposição, eu posso também ser enganada, né? Porque eu não sou dona da verdade. Eu posso ser um médium formado há muito tempo, ser um médium experiente, mas vai ver que naquele dia eu não estou legal, e daí eu posso ser enganado. Então eu não recomendo, tá? Então, quando ele fala aqui, às vezes ele dá a impressão que a pessoa está fazendo em casa sozinhos. É que naquele tempo fazia isso, entendeu? Se fazia isso. Além das reuniões com outras pessoas, sim, mas se fazia em casa. Atualmente ainda existem médiums que fazem isso. Diga, seu Helder. Maria, eu fiquei pensando que ao fazer isso, você possa estar com um médium que veja, né? Isso ajuda? Normalmente, é, quando você está fazendo, vamos falar assim, existem diferenças de uma reunião mediúnica de trabalho já, de médiums que já são médiums, escreventes, videntes, psicofônicos, que é os que falam, né? Do curso de médiums propriamente dito, onde o iniciante está começando a adestrar sua mediunidade. Quando a gente faz esse tipo de trabalho já mediúnico com médiums formados, né? Porque só se começa a trabalhar, vamos falar assim essa palavra, trabalhar mediunicamente, quando o médium termina o curso, então é o médium formado. Às vezes, na mesma reunião, tem um de cada tipo. Isso ajuda muito. Às vezes, o próprio coordenador tem a mediunidade de visão. Então, ele consegue ver se aquela manifestação escrita é do próprio médium ou é de um espírito que se aproximou, porque nós também podemos deixar que o nosso espírito, pode acontecer que o nosso espírito se manifeste pela escrita, sem a minha consciência. É meio maluco, mas é isso mesmo. É o que nós chamamos de animismo. É quando o meu próprio espírito ou se comunica oralmente ou escreve, tá? Daí não é a Mariângela que vocês conhecem, é o espírito que está encarnado no corpo da Mariângela que está escrevendo. O coordenador normalmente é um médium experiente e ele consegue identificar. E é lógico, a maioria das vezes tem médiuns videntes juntos, isso facilita bastante. Porque no começo, o que acontece? Está todo mundo cheio de receio, fica achando que é coisa da cabeça, isso é coisa da minha cabeça, não estou ouvindo nada. E às vezes ele fica ouvindo. Escreve a flor, escreve a flor. Vem vindo essa frase na cabeça.
escreve a flor. Ai, mas escreve a flor? Não, sou eu que estou pensando da flor. Ah, sou eu que escreve a flor. Essa coisa não tem sentido. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou interferindo cerebralmente num pensamento que está me vindo na mente e não conscientemente no meu cérebro, né? Normalmente a gente faz assim, a gente fala, não, sou eu, sou eu, sou eu. Só que se você relaxa, sabe? Você tem a confiança que você está fazendo com sinceridade, escreve a flor, escreve a flor. Daí vem outra frase, que no canto direito da janela, que no canto, daí vai começando a vir, entendeu? Então, é normal que no início essas dúvidas envolvam muito e às vezes até a gente fala de embotar. Eles falam, nós falamos de dificultar o andamento da mediunidade, né? Aí eu estou vendo, vamos supor, eu sou o coordenador, eu estou vendo o espírito se aproximou, fez o contato fluídico, tá lá querendo escrever e a criatura pensando assim, não sai nada, não sai nada. A gente consegue ter essa sensibilidade mediúnica. E daí termina a tarefa e fala, o que você estava ouvindo? Ah, eu estava ouvindo, escreve a flor, mas essa frase não tem sentido e não quis escrever. Eu falei, mas era isso que o espírito estava com você, queria dizer. Eu vi ele com você. Você compreende? É mais ou menos assim que ocorre, né? E muitas vezes esse tipo de receio nada mais é do que orgulho, né, gente? Ah, de fazer papel ridículo, de escrever bobagem, de falar coisas sem nexo, não é? De ser coisas da minha cabeça, mesmo que sejam coisas da minha cabeça. Nada mais, nada mais importante do que a gente entrar em contato com as nossas emoções também, não é? Tudo bem? Vamos continuar, que eu já nem sei onde eu estou. Ah, tá aqui. Na página. Estou terminando 203. Então ele fala assim, pode fazer essa evocação. Em nome de Deus, peço que tal espírito se comunique comigo. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal maneira que as respostas possam ser dadas por um sim ou não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Pode fazer-me escrever? Mais tarde, esta precaução torna-se inútil. É bobagem eu ficar perguntando: tem alguém aí? Tem alguém que quer que eu escreva? Não é necessário fazer nada disso. Naquela época talvez fosse, porque eu vou sentir a aproximação. Existe uma coisa que nós, no curso de educação mediúnica, chamamos de 5 fases. São as 5 fases para uma manifestação espiritual através de um médium. Então, tem a aproximação, tem o contato, eu não lembro de cor as 5 agora, já tem muito tempo que eu estudei isso. Mas o próprio médium percebe, né? Porque vem na mente, não é coisa que ele está pensando. Tá? No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular. Pergunta que o encarnado está fazendo para o desencarnado, né? Quem está aí? Que nós já sabemos que atualmente não é necessário. E, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de bondade e simpatia para ao espírito que é a quem é dirigida. Nós vamos ter um capítulo especial que trata de evocações. Tá? Até aqui tudo bem? Magda, você pode continuar a ler o 204 para mim? Para mim não, para nós. Leio. 204. Uma coisa ainda mais importante a observar que o modo de chamar é a calma, o recolhimento aliado ao desejo ardente e a uma firme vontade de sucesso. E por vontade, aqui não entendemos uma vontade efêmera, que age por impulsos e que a cada instante é interrompida por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, mantida sem impaciência nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão,
pelo silêncio e pelo afastamento de tudo quanto possa causar distração. Então, só uma coisa resta a fazer: renovar diariamente a tentativa, durante 10 ou 15 minutos no máximo, durante 15 dias, um mês e até 2 ou mais, se necessário. Conhecemos médios que não se desenvolveram senão depois de 6 meses de exercícios, ao passo que outros escreveram corretamente desde o primeiro dia. Então, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Aqui, vocês percebem que ele parece estar falando da pessoa treinar sozinha, tá? Então, eu volto a falar o que eu falei anteriormente. Eu não recomendo, né? Nas casas espíritas, é onde o trabalho é melhor realizado, com mais precaução e proteção, e é uma vez por semana, tá? A aula, a aula do curso de médiums tem duração de 1 hora e meia só, né? E tem sempre uma parte teórica que é conversada e a parte realmente de exercícios, que a gente chama de exercícios. Acho que o curso deve demorar 6 meses, mais ou menos, ou 1 ano, não tenho certeza, tá? Vocês estão fazendo, né? Tem alguém aí fazendo? Tá, né? Quanto tempo que é esse curso que vocês vão fazer? Eu não sei, não. Você sabe, Magda? 1 ano, não é 1 ano? Se eu não me engano, é 1 ano. Fala, Magda. Não, o tempo ainda não foi falado, quanto Tá, tempo vai durar, né? Porque vai depender do andamento, né? sim. Mas é 1 hora de curso, Isso, toda então. quinta-feira. Isso, entre 1 hora e 1 hora e meia, e o tempo é mais ou menos. é, às vezes dura 1 ano, às vezes dura 6 meses, depende muito, né, do andamento. Tem uma primeira parte teórica e depois tem os exercícios, tá? É importante ver que ele fala de uma tentativa durante 15 dias, tá? Médios que se formaram depois de 6 meses, por isso que o curso normalmente não dura menos do que isso, tá? Tânia, você tinha levantado a mão, quer perguntar alguma coisa? Liga o microfone, querida. A Magda já falou. Ah, Tá tá tudo bom, ok. tá bom, tá? É, fala, seu Helder. Mari, nesse trecho, né, eu tinha entendido que era uma questão de treinar, eu acho que o foco da gente, para que a gente não se despertasse ou se distraísse durante essa concentração necessária para que a gente possa ter essa ligação, né? Então, o treino que eu entendi aqui, a interpretação que eu tive, foi para isso, para que a gente mantivesse. Mas não é em casa. Esse treino é feito na casa Ah, espírita, tá? Vocês vão aprender etapas de concentração, de como se concentrar, como se abstrair do barulho do ambiente. Isso é tudo exercício e esse é tudo treino, né? Porque eu nunca me esqueço, um dos meus cursos de médium, porque eu fiz mais de um, porque eu participei de várias casas, né? Na penúltima casa que eu frequentei, um dos meus o curso de médios que foi dado lá, a casa espírita, vizinho da casa, o senhor resolveu montar uma marcenaria. Só que ele trabalhava durante o dia em outra coisa, chegava em casa, tomava seu banho, jantava, e quando dava 8h30 da noite, ligava a serra, para serrar madeira. Nós fizemos o curso de médium todinho a parte de exercício com a serra de madeira, a serra elétrica ligada, do lado, tá? Então, sem querer, foi um exercício muito bom, porque nós tivemos que treinar a abstração de ouvir o exterior, né? De se desligar do exterior, né? E até a gente brincou, quem se formou nesse curso pode, pode fazer sintonia com a espiritualidade em qualquer lugar,
Porque normalmente a gente se recolhe numa sala, põe uma luzinha verde, às vezes tem uma musiquinha de fundo, né? E o recolhimento ajuda a concentração. Então eu preciso me recolher, prestar atenção. Nós vamos aprender nesse curso exercícios de respiração, de concentração. Daí você vai estar lá concentrado, começa o mosquito, vem e pica a sua perna, começa a coçar. Entendeu? Dali a pouco vem, você começa a sentir uma coceirinha aqui no cabelo que você não consegue evitar. Isso tudo são você vai exercitando ao longo do tempo. Chega uma hora que na hora do vamos ver mesmo, você pode ter coceirinha, você pode, o mosquito pode te picar, pode ligar a serra elétrica, você se abstém do ambiente. Fala, Magda. Eu só quero falar uma coisinha para o Helder. O senhor viu como a luzinha é sempre verde? Você me entendeu, né? Por quê, Magda? Continua, fala o que eu quero saber. Não, Mário, fale. não, eu vou sair fora do assunto do curso. Deixa, Ah, tá bom. tá Na bom? realidade, Depois fala, que seu. terminar, a gente comenta. Tá bom, tá bom. O que acontece é a luz verde, a cor verde, auxilia no nosso equilíbrio e na nossa concentração, entendeu? Somente por isso mesmo, tá? Mas fiquem de boa. Às vezes pode ser uma luzinha azul também, né? Pode ser até claro, mas a penumbra favorece a Mário, eu concentração. vou só completar, só não pode ser preta, concorda? Ah, sim, no escurão total, never, É, né? mas Porque pode quem ser tem medo do escuro um pouquinho escuro, né? é penumbra que a gente fala, né? Assim como pode ser o claro. Vocês entenderam? A gente já estudou no livro dos Espíritos, né, gente? Que para eles não importa, pode ser a luz do dia, pode ser no sol quente. É que para nós, ainda que somos muito impactados pela matéria, você está num ambiente mais tranquilo, mais relaxado, né? Em silêncio, facilita as coisas. Isso no início, enquanto somos principiantes. Vai chegando um determinado momento que as coisas ficam muito mais fáceis, o teu instrumento está mais afinado. É como se fosse ligar um botão, liga e desliga, não importa onde eu estou. Precisa ligar aqui agora? Tá, puf, chegou, entendeu? Mas isso é com o tempo e com a educação mesmo, tá? Você pode ler o 205, Magda? Posso sim. 205. Para evitar tentativas inúteis, pode-se, por outro médium, interrogar um espírito sério e adiantado. É de notar-se, porém, que quando se indaga de um espírito se alguém é ou não médium, quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede os ensaios por vezes infrutíferos. Isto se explica naturalmente. Faça ao espírito uma pergunta geral, que ele responde de maneira também geral. Ora, como se sabe, nada mais elástico que a faculdade mediúnica, pois que se pode apresentar sob as mais variadas formas e os mais diversos graus. Pode-se, pois, ser médio sem o perceber e num sentido diverso daquele em que se pensa. A pergunta vaga, sou médio? Pode o espírito responder afirmativamente, mas à pergunta, sou um médium escrevente? Poderá responder negativamente. É necessário levar em conta também a natureza do espírito que se interroga, pois há tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros doidivanos. Por isso dissemos que se devia interrogar um espírito sério e adiantado, que geralmente responde de boa vontade
as nossas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir quando houver possibilidade de êxito. Então, vejam bem, isso só corrobora, isso só confirma o que eu falei para vocês, que eu não recomendo fazer-se isso sozinho em casa, né? Normalmente, pela experiência da vivência da doutrina, né? Mais de 40 anos de vivência, numa casa espírita séria, né? Onde se siga o evangelho mesmo, onde se trabalha a reforma moral, né? Onde os voluntários, os participantes sejam devotados a se melhorar mesmo, a proteção é muito grande, entendeu? Então, aquilo que eu falei, é designado um espírito para cada trabalho. Então, esse curso de médium X já tem um mentor e às vezes ele se apresenta, ele dá o nome dele ou alguém vê ele. Então, ele mesmo dá a passagem, ele mesmo traz companheiros mais esclarecidos. Normalmente são companheiros esclarecidos que vêm tratar de escrever, né? Às vezes pessoas que querem falar das suas dores, outras são pessoas que querem escrever palavras bonitas, poesias, dar recados, sabe? Só que não adianta mandar recado, porque eles não vão dizer quem são, né? Mas normalmente são espíritos mais que estão, a gente fala assim, estão no meio do caminho da descoberta evolucionista deles, né? Eu não me lembro de em todos esses anos de ter visto em alguma sessão o elemento de uma mensagem violenta, de ódio, de raiva, né? De mágoa muitos, de mágoas muitos, de remorso inúmeros, entendeu? Mas de tristezas por terem sido traídos, por terem sido enganados, mas de ódio eu não me lembro, porque o próprio sentimento faz com que a ebulição dos sentimentos impede a comunicação, não é? É preciso uma certa serenidade, uma certa tranquilidade. Até aqui tudo bem? Lucineide, você está tão quietinha, eu vou pedir para você ler a 200 para a gente. Nossa, estou atenta a tudo aqui. Fazer uma pergunta só para você. Você está no curso também, Lucineide? Estou. Vocês estão na fase da teoria ainda, né? Isso. Começou há pouco tempo. Tá bom. Tem o quê? Acho que 1 mês e meio. Tá bem no comecinho. É bem no comecinho ainda. Tudo bem, tudo bem. E olha, qualquer, eu queria até deixar claro, qualquer, como é que a gente fala? Qualquer divergência do que eu estiver falando com o que for passado para vocês, por favor, vocês venham aqui, mesmo a gente estando ao vivo, e me tragam essa divergência. Olha, o curso falou-se isso, isso e isso, tá? É importante a gente tirar essas dúvidas, tá? Porque nós não somos donos da verdade, tá? Então, às vezes, a gente tirando, vamos supor, no curso fala-se que a água é transparente, e eu falei aqui que a água é incolor. Opa, tá diferente. Vocês entenderam? Às vezes a gente é passível de engano também. Então, qualquer divergência no que eu estiver falando com o que está sendo passado para vocês, vocês falem aqui, tá? É importante. Vamos lá. 206. Um meio que se dá quase sempre bom resultado é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente, flexível e já formado. Se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não se mova imediatamente. Compreende-se o que então se passa. A mão que segura o lápis torna-se uma espécie de apêndice da mão do médium, como seria a cesta ou a prancheta. Mas isso não impede que esse exercício seja realmente útil quando se pode empregá-lo, pois que, frequentemente e regularmente,
repetido, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Às vezes também basta magnetizar com essa intenção o braço, a mão do que deseja escrever. Muitas vezes o magnetizador se limita a pousar sua mão no ombro da pessoa e temos visto ela escrever prontamente sob essa influência. Isso acontece mesmo. Pode continuar, depois eu comento. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato e pelo simples efeito da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder para reproduzir esse resultado deve exercer um grande papel e que um magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é também muito útil, algumas vezes para indicar ao iniciante uma série de pequenas precauções que ele costuma negligenciar, em detrimento da rapidez do seu progresso. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo quanto à natureza das primeiras perguntas e a maneira de fazê-las. Seu papel é o de um professor que se dispensa quando a gente se tornou bastante hábil. Então, aí o que ele está falando, um guia experimentado, né? Um médium experimentado, é aquilo que eu falei para vocês, né? Normalmente é um coordenador do grupo, né? Quem é o coordenador do grupo de vocês? É a Valéria? É só a Valéria ou tem mais alguém com ela? Por enquanto é só ela. Quando chegar a parte de desenvolvimento, normalmente ficam dois, né? Quando se tem dois, né? Então, o que ele diz aqui? Primeiro, é a ajuda que essa pessoa pode dar, um médium experimentado, um médium experiente, formado, para aquele que está iniciando. Às vezes, basta pousar a mão no ombro. Não sei se alguém que já fez o curso de médium aqui, como o Geraldo já fez, se lembra. Às vezes, põe a mão no ombro apenas, né? Ou às vezes nas costas, que o médium não sabe, a gente faz a imposição de mãos, né? Doando energia sem. Pum! Parece que a coisa vai. Estava faltando só esse pouquinho de energia. Tá? E olha como ele diz que é importante o auxílio de alguém experimentado para dizer ao principiante uma porção de precauçõezinhas, que está dizendo aqui no meu livro, de coisinhas que parecem bobas, mas que são importantes, como aquela que eu falei para vocês. Escreva aquilo que lhe vier à mente. Não duvide, não questione, não barre. Né? É assim que se começa. Mesmo que você escreva 2 palavras só numa reunião de 30 minutos. Né? Normalmente seriam 30 minutos. Não faz mal, não faz mal. É o exercício que vai fazer a engrenagem funcionar. Tá? Acho que dá para ler mais um. Seu Helder quer ler o 207 para a gente? Leio sim, Maria. 207. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem escrever fazendo, cada uma, evocação do seu anjo guardião ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos dignarem-se comunicar pelas pessoas aqui presentes. Raramente entre elas
Não há as que dão prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam corretamente em pouco tempo. Só um minutinho. Correntemente, né? Correntemente Aham. é escrever sem embaraços. Ele está dizendo que eu já tinha falado para vocês, né? Um grupo, fazer Uhum. isso em grupo, né? Continua, por favor. Compreende-se facilmente o que se passa nestas circunstâncias. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, há os que encontram nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles os aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiums ou que não os tenham em número suficiente. Então, exatamente aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Além da segurança psíquica que tem, é a força do coletivo, né? Todo mundo com a mesma intenção, todo mundo ali desenvolvendo a sua mediunidade, exercitando a mediunidade, faz um todo, né? Há uma corrente de energia que é colocada em volta do grupo. E você viu como a pessoa deve fazer a abertura? Bem genérica, não tem que evocar ninguém, né? Pedimos aos bons espíritos que nos ajudem e que estejam com este grupo, né? Conforme as nossas intenções. Então, assim fica bem fácil de compreender. Eu só falei antes, ele falou exatamente o que eu falei aqui. Eu acho Mari, que. Oi, pode fazer. desculpa te interromper. Não? Mas... Naquele filme do Divaldo, aparece, né, um espírito que está com raiva, que está com Sim, ódio, né? sim. Uhum. E isso é por conta do médium que está coordenando, que ele me parece que não é uma pessoa que tem lá uma moral, né, das melhores, Hum. porque tem a senhora no grupo que depois ela assume o papel de coordenação, foi a impressão que eu tive, e conduziu de uma maneira muito tranquila, o espírito ficou até se acalmou com aquilo. Isso, uma pessoa pode afetar o grupo com uma. Sensivelmente. Oi? Sensivelmente. Ah, é? Sensivelmente. Porque assim, você tem o médium crédulo e o incrédulo. A gente já falou que a mediunidade independe da moralização do indivíduo, né? Eu posso ser muito moral e ser certinha e demonstrar no centro espírita, mas lá fora na minha casa eu não sou nada disso. Eu não vivo o evangelho. Eu sei o evangelho, eu posso até divulgá-lo, mas eu vivo o evangelho, são coisas muito diferentes. Então, isso interfere sim, mas não interfere, Helder, a ponto de trazer espíritos revoltosos. É porque naquela reunião já estava pré-determinado que esse espírito viria. Quando a gente monta um trabalho desse e ele está solidificado, né, espiritualmente falando, a espiritualidade já prepara dias antes quem é que vai se comunicar naquela reunião. Já fica preparado. Por isso que eu falo, né, a importância do médium se comprometer com isso, né? Então, ó, são 5 médiuns, vai ser fulano, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos separar 5 irmãos que precisam desse impacto que a gente chama da carne, né? Eles precisam poder extravasar na matéria ainda algum sentimento para continuar evoluindo, tal, etc. E aí vai. Agora, a escolha é feita por lá. Agora, se o ambiente não está em equilíbrio por esse ou aquele médium, porque ele está com as energias vibratórias ruins, ele vai exacerbar o sentimento do espírito que se comunica. Você entendeu? Como se fosse uma pilha. Ele vai dar mais pilha, como se ele estivesse dando mais energia, né?
se ele não está bem equilibradamente, por isso que a gente fala, uma coisa é você faltar por motivo fútil, outra coisa é você, olha, eu não estou bem. É preciso muita humildade, gente. Para ser médium, você precisa ser humilde e entender, olha, hoje eu não estou bem, eu tive um dia péssimo. Falar para o coordenador, eu não tive um dia bom. Foi briga no trabalho, tive problemas no trânsito até aqui, quase cheguei atrasada, estou esbaforida. Daí o seu dirigente vai virar para você e vai falar assim: você acha que está equilibradamente em condições? Você tem que ser humilde de falar sim ou não. Se você falar não, não, não estou, você fica só na audiência ali, fica só atrás, vibrando e ouvindo, não participa nem da mesa, nem da roda, entendeu? É preciso ter humildade, porque se você participa, você às vezes pode atrapalhar todo um trabalho que já foi pré-programado por causa do seu estado psíquico, não é? Ninguém pode trabalhar doente. Um resfriado é uma coisa, né? Agora, uma doença grave, né? Uma infecção, uma pneumonia, né? Ninguém pode trabalhar doente. Com dor, ninguém pode trabalhar mediunicamente. Você não vai conseguir se concentrar, né? E tem dor e dor. Uma dor que é crônica, decorrente da idade, como eu tenho muita tendinite, eu tenho muita artrose, é uma coisa. Ela está estabilizada, eu já me precavenho dela. Outra coisa é uma pessoa que caiu, tomou um tombo, pode ter feito uma torção. Isso não dá para juntar as duas coisas, né? Você tem que estar bem, você tem que ter a humildade de admitir que está bem, porque senão você desequilibra todo um trabalho sim. Nesse caso, não é porque o dirigente eu não lembro se eu vi esse filme, porque eu já vi tanto filme espírita, que eu não lembro se eu vi esse filme do Divaldo. Mas no caso que você falou, não é porque o médium não era moralizado que ele trouxe o espírito violento e agressivo. Esse espírito já estava preparado, predisposto, já tinha sido selecionado para se manifestar. É que a carga vibratória do dirigente exacerbou a reação do espírito. Tanto é que depois trocaram, puseram outra pessoa. Né? Você pode enganar uma pessoa o tempo todo, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Não dá. Geraldo, pode falar. Também pode acontecer, né, de O contrário também pode acontecer. o dirigente tá programado naquela sessão de vir de ser resgatado, de vir um obsessor do dirigente. E aí Sim, também pode. quando esse obsessor se depara com o dirigente se desequilibra. Né? De repente ele está pronto, eu estou firme, estou forte e tal, mas é quando vem o obsessor, ele. Opa, peraí. Porque não é fácil. Preparado assim, né? Isso. É que a gente está falando, Geraldo, vamos lembrar bem que nós estamos falando de médiums escreventes. Então, quando a gente está falando, a gente está falando do exercício, né, das reuniões para psicografias. Né? Isso que o seu Helder falou e o que você está dizendo são reuniões mediúnicas que podem acontecer ou escrita ou a psicofonia, que é a antiga chamada incorporação, né? Que não existe incorporação, não entra um outro espírito dentro de mim, né? Então, é um outro tipo de reunião que nós vamos falar aí, mas isso que você falou é muito verdadeiro, não é? Às vezes você está dirigindo, você está em equilíbrio e um companheiro seu dá voz, né, a um obsessor seu que lhe diz impropérios. Não vai dizer palavrão, porque se o médium for formado, ele não vai falar palavrão. Mas ele vai o acusar de coisas que fez, de mágoas que que aconteceram entre os dois, e ele não estava preparado para isso. E daí ele se desequilibra. Daí a coisa fica feia, né? É difícil mesmo. Porque nós não somos fortes o tempo todo, né? Nós temos que trabalhar nossa humildade. Nós somos energia. Pensamento é energia.
né? Então, a hora que eu escuto, às vezes, palavras duras que me remetem a erros gravíssimos que eu possa ter cometido em outra existência, pode mexer comigo emocionalmente, né? Os meus sentimentos, e daí fica difícil. Mas neste capítulo, exatamente, nós estamos falando de médiuns escreventes, tá? Os que estão escrevendo. O livro dos médiuns é muito didático, porque ele separa tipo a tipo para trabalhar. Nós vamos chegar num capítulo só dos médiuns psicofônicos, né? Que são os que falam. Ok? Ok. Vamos encerrar por hoje. Magda, por favor, faça o nosso encerramento. Agradecemos ao nosso Pai toda esta oportunidade que nós tivemos de mais um aprendizado. E assim, vamos fazer as nossas vibrações, vamos pedir à espiritualidade que leve os nossos sentimentos de amor, de paz, de luz para toda a humanidade sofredora, para todos aqueles que sofrem num leito de hospital, que sofrem em suas casas, pelos que estão desesperados, injustiçados, que eles possam receber as vibrações de amor, de fé, de esperança. Vamos vibrar por todo o universo, todas as moradas da casa do Pai. Vibremos pelo nosso planeta que nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Vamos vibrar pelos jovens, idosos, crianças desamparadas, pelos que estão em situação de ruas, perdidos de si. Vamos vibrar muito amor, muita luz, muita paz. Vibremos para que eles possam receber um prato de alimento, que eles possam encontrar um abrigo para ficar. Vibremos pelos asilos, orfanatos, presídios. Vibremos por todos os nossos familiares. Vamos vibrar por todos os lares. Vamos vibrar pelo nosso lar, para que nele possa estar sempre a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu amor, com a sua paz, com o seu entendimento entre todos os que ali residem. E vibremos por nós mesmos, como sempre estamos procurando ser trabalhadores do bem. E que possamos estar juntos na próxima semana para mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, queridos. Boa noite a todos. Até semana que vem. Paz e luz para nós.